Olá, amados filhos do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Espírito Santo nos inspire no conhecimento do capítulo de hoje. Senhor meu Deus, te imploramos que o Espírito Santo chegue até nós e nos dê sabedoria e conhecimento na sua santa palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Iniciamos hoje o capítulo 1 do livro de Levítico. O que nos diz o capítulo 1? Vejamos no versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Olha só, tem que ser de livre e espontânea vontade, tem que ser de coração essa oferta, e sem mancha, porque mancha também era considerado um defeito. O que deveria ser feito? Versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, do animal, para que seja aceito por ele, por sua expiação. Ou seja, a pessoa, o pecador, reconhecendo o seu pecado, querendo mudar a sua vida, querendo se converter, então levaria o seu holocausto, o seu animal, para fazer a expiação, através da morte daquele animal. E ele chegaria lá na tenda, de frente o sacerdote, colocaria a sua mão em ato simbólico, simbolicamente passaria o seu pecado para o animal e logo depois ele mesmo degolaria o animal, para ver o animal agonizando e através daquela agonia do animal, ele ter ainda mais remorso, ter mais arrependimento do seu pecado. Assim era o que o Senhor Deus queria para perdoar os pecados. Depois degolará o bezerro, versículo 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Viram o que eu falei? Então, como que eram feitos esses sacrifícios? Eram indicando a Cristo. Talvez muitos não entendiam na época. Como hoje, com certeza mais de 80% da população cristã não conhece, não procura entender como que funcionava o tabernáculo. Consequentemente também, por consequência também, não é explicado nas igrejas toda aquela parte cerimonial que nos deixaria muito mais fáceis compreender como que foi o sacrifício, como que foi toda a obra de Cristo. A primeira vez que eu ouvi no Bíblia Fácil, programa da TV Novo Tempo, a respeito da tenda da congregação, se findando, fazendo toda a parte cerimonial e se findando identicamente com Cristo, principalmente nos últimos dias, que seriam a Páscoa, na temporada de Daniel. Assistam qualquer uma das 5 temporadas de Daniel e a gente vendo e analisando como eles explicaram, faz todo sentido o porquê deveríamos entender primeiro como eram feitos os sacrifícios lá no Antigo Testamento para podermos entender a obra de Cristo. Como ele calculou até os dias e as horas para o sacrifício dele. Era para já estar na mente das pessoas, era para todos entenderem perfeitamente que o Messias viria para servir de Cristo. Versículo 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Agora aqui em Levítico é a primeira vez que aparece cheiro suave. Serão mais de 20 vezes que veremos agora e futuramente essa frase, cheiro suave ao Senhor. Versículo 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto oferecerá macho sem mancha. Olha só, apareceu aqui a explicação de gado miúdo. Em algum dos vídeos atrás eu havia comentado sobre isso,
que gado miúdo na Bíblia significaria aqueles animais menores, no caso, ovelhas, cabras. Versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Os dois únicos animais de aves que seriam permitidos seriam esses. Rola ou pombinho não é da mesma família da aparição do Espírito Santo no batismo de Jesus? O Espírito Santo não veio de forma corpórea na forma de um pombo? Versículo 16. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Meus amigos, espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho melhor como eram feitos os sacrifícios e como era o cotidiano no tabernáculo. Através de entendermos como é que funcionava o tabernáculo, poderemos entender, principalmente quando chegarmos em Daniel, o que é aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Queridos amigos, fiquem com o Senhor Deus. Até a próxima.